e oferta na economia. E é incrível isso, porque vamos pegar, por exemplo, o produtor do aço. O produtor do aço não precisa ter todas as informações sobre a sua indústria e sobre tudo que impacta a produção e o consumo de aço para poder tomar suas decisões. Ele nem teria como saber isso. Vamos supor que um governo na China estimule a construção civil e isso impacte a demanda de aço no mundo. Ele não tem como saber cada uma dessas coisas, mas ele sabe o resultado final. O preço do aço está subindo e isso está emitindo uma informação relevante a ele. Há mais demanda desse insumo escasso. Então eu posso realocar minha produção para atendê-la. E isso só existe por conta da busca do lucro. Sem essa busca do lucro, que parece pecado para os socialistas, não haveria essa tomada de decisões constantes no mercado, racionais, ou seja, tentando de fato atender a demanda de todos nós. É a busca do lucro que é a maior garantia dos consumidores no mercado, que permite o uso mais eficiente dos recursos escassos. E o empreendedor é, então, aquela figura que está alerta a essas oportunidades. É uma espécie de arbitrador. Ele está de olho nas assimetrias de mercado para poder, então, atender de melhor forma os consumidores. É curioso que na União Soviética, por exemplo, um experimento socialista, tentaram, então, suprimir esse mecanismo de preço livre e criaram uma entidade burocrática chamada Gosplan, com modelos complexos de econometria, que deveriam, então, cuspir ali o preço justo, adequado, de mais de 30 mil itens, commodities. E óbvio que fracassou, não tinha papel higiênico, as prateleiras eram vazias, porque, de fato, você suprimiu com a única forma de você levar a informação para os agentes que poderiam, então, atender de forma racional a demanda. É uma espécie de arrogância desses burocratas, né, que se consideram clarividentes, que vão saber de cima para baixo como atender a demanda de todos nós e como alocar, então, os recursos escassos. Isso não funciona nunca, nem nunca vai funcionar em lugar algum. É atemporal essa realidade. Bom, explicado isso de forma mais resumida, quase nenhum, eu diria, socialista hoje defende, de fato, né, o socialismo puro, a abolição da propriedade privada, dos meios de produção. Eles sabem que, se defenderem isso, não vão mais conquistar votos, né? A exceção aí de algumas peças de museu e, infelizmente, abaixo da linha do Equador, aí sim, pululam, aparecem com um pouco mais de frequência. Mas, de fato, o que eles defendem é uma economia mista. É o intervencionismo, chama do nome que quiser, sindicalismo, capitalismo de Estado, né? Social-democracia, é o intervencionismo, onde eles pretendem preservar uma boa parte, pelo menos, do que gera de fato a riqueza, que é o mercado livre, funcionando, e tentando concentrar o máximo possível, sem matar as galinhas dos ovos de ouro, a privilégios, concentrar recursos nessa nomenclatura, nesses amigos do rei, né, nesse grupo que se arroga esse direito, então, de falar em nome do povo e, portanto, concentrar nossos recursos sob a mira de uma arma. Eu acho curioso isso, porque é mais ou menos misturar o joio e trigo, é mais ou menos como misturar lama e sorvete, né? Na expectativa de que vai melhorar a lama, ou então não vai estragar o sorvete. O resultado é estragar o sorvete, não tem jeito. Então, essa mistura, esse modelo misto de intervencionismo, isso também fracassou. Isso vem se mostrando cada vez mais prejudicial à prosperidade, à liberdade, ao progresso, né? E vemos casos como a Grécia, por exemplo, hoje vítima desse modelo, e vários outros países. O Japão, sem crescimento há 20 anos, num problema sério lá, com a demografia prejudicando também, sem dinâmica de criação de riqueza, por excesso de intervencionismo. Então, também é um modelo fracassado. Quanto mais livre for uma economia, mais prosperidade e justiça há numa sociedade. O índice de liberdade econômica, medido pelo Heritage Foundation ou pelo Fraser Institute do Canadá, demonstram isso de forma clara. Os países com maior grau de abertura, de liberdade econômica, de direito de propriedade privada respeitado, são os países mais prósperos, não resta a menor dúvida disso. Enquanto que do outro lado do espectro, nós temos aí as peças de museu,
Cuba, Coreia do Norte, a Venezuela cada vez mais, né, tão admirada aí pelo nosso governo. Bom, essa foi a refutação, digamos, científica, técnica do socialismo feita por Mises. E é muito interessante, na minha opinião, porque, primeiro, não faz julgamento de valor, ou seja, assume uma premissa, talvez um pouquinho realista, talvez muito otimista, de que, do outro lado, realmente estamos debatendo com pessoas muito bem intencionadas que estão apenas erradas. Só que eu acho também interessante, não é o propósito da palestra, pelo tema ser Mises, e por eu achar mais eficiente refutar o socialismo pelo método científico, porque aí sim, depende da boa intenção ou não, ele vai sempre fracassar, mas eu acho válido mencionar que há também a importância de rebater o socialismo no âmbito moral. E ninguém melhor que Ayn Rand fez isso. Eu tenho um livro sobre ela, inclusive, e ela trata o socialismo como uma espécie de idealização da inveja mesmo. Quer dizer, vamos pegar a frase, o slogan marxista, a cada um de acordo com as suas necessidades e de cada um de acordo com a sua capacidade. Aí você para pensar um pouquinho nisso, né? Primeiro, quem vai dizer qual é a necessidade de cada um e a capacidade de cada um? Ninguém sabe. São esses arrogantes que vão tentar dizer isso. Segundo, se aplicar isso na prática, em pouco tempo eu posso garantir que, pela natureza humana, todo mundo vai começar a necessitar de tudo e ninguém mais vai ser capaz de nada, né? Porque a sua capacidade passa a ser um passivo para você, um claim que a sociedade tem em cima de você. Você tem uma obrigação agora de atender, né, os outros, a demanda e a necessidade, entre aspas, dos outros. Então, é óbvio que um resultado prático de uma sociedade que adota esse slogan é a miséria e a escravidão, né? O único item de produção em alta vai ser bebês, porque o seu filho não passa mais a ser uma responsabilidade só sua. O seu vizinho vai ter a obrigação de trabalhar para sustentar o seu próprio filho. Isso não funciona na prática, né? E isso é mais ou menos o welfare state. Podemos pensar também num exemplo mais assim cotidiano, uma sala de aula que tente adotar o modelo socialista, para nós entendermos como ele é a idealização da inveja ou a mediocracia em vez da meritocracia. Vamos supor que um professor falasse então que a partir de hoje as notas todas vão ser socializadas, o que quer dizer que, em nome de uma igualdade maior de resultados, né, as notas melhores vão ser um pouco sacrificadas para poder ceder um pouco para as notas piores. Afinal de contas, não é justo tanta discrepância entre os alunos bons e os alunos ruins. Ora, qual o único resultado viável dessa política? Em pouco tempo, os alunos que se esforçam mais ou que são mais habilidosos por qualquer fator e motivo, não vão ter nenhum incentivo, nenhum interesse em continuar estudando muito, tirando notas boas. Eles sabem que são hospedeiros agora e carregam parasitas nas costas. Ninguém gosta de carregar parasita nas costas. Em compensação, os parasitas vão ter mais incentivo ainda a viver na vagabundagem. É óbvio, ele não tem nenhuma punição pela sua vagabundagem. Se ele ficar em casa sem fazer nada, sem se esforçar, ele sabe que tem alguém se esforçando por ele para ele pegar carona. Ora, isso é o socialismo. Isso é o socialismo. E isso não funciona. Na União Soviética ficou conhecida a piada, né, do próprio detentor do poder no regime. Eles fingem que trabalham e nós fingimos que pagamos. É mais ou menos isso. No socialismo ninguém trabalha de fato e também não tem riqueza para distribuir, né, para pagar. Bom, dito isso, eu concluo com a única conclusão possível que eu chego disso. E por que então que o socialismo, dado esses fatos inegáveis, ainda conquista tanta gente, especialmente abaixo da linha do Equador? Ele chafurda onde há mais ignorância e miséria por motivos óbvios. Ele vende sempre a ideia de que João é rico porque Pedro é pobre, né? Isso agrada muita gente, porque espia a sua responsabilidade de assumir as rédeas do seu destino, coloca a culpa dos problemas todos numa elite, né? E aí vende facilidades através de um Estado babá e coisas do tipo. Mas a única conclusão que eu chego, então, é de que o socialismo é uma religião. Ele é uma seita. Ele não conquista as pessoas através da razão e dos seus argumentos. Ele atrai pela fé e seus dogmas. Então, eu só fico espantado e triste de ter que vir em pleno século XXI debater um sistema, um regime tão fracassado como o socialismo. Obrigado.